Segundo Reis, capítulo 14. No segundo ano do reinado de Jeoás em Israel, o rei Amazias começou seu reinado sobre Judá. Nesse tempo, Amazias estava com 25 anos de idade e durante 29 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeodã, natural de Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, embora não fosse como seus antepassados, Davi, mas seguiu o exemplo de seu pai Joás. Todavia, Amazias não destruiu os altares nos altos das colinas, por isso o povo ainda sacrificava e queimava incenso ali. Logo que percebeu que tinha controle sobre o reino, matou os homens que haviam assassinado o rei, seu pai. Porém, não matou os filhos desses homens, pois o Senhor havia determinado pela lei de Moisés que os pais não seriam mortos por causa dos pecados dos filhos, nem os filhos seriam mortos pelos pecados dos seus pais. Cada um deveria sofrer o castigo pelos seus próprios pecados. Uma vez Amazias matou 10.000 edomitas no Vale do Sal. Além disso, ele conquistou a cidade de Selá e mudou o nome desse lugar para Jocteel, como se chama até o dia de hoje. Um dia, ele mandou mensageiros ao rei Jeoás, filho de Jeocás e neto de Jeú, rei de Israel, desafiando aquele rei a reunir o seu exército e vir lutar contra ele. Mas o rei Jeoás respondeu: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao poderoso cedro do Líbano. Dê a sua filha por esposa ao meu filho. Mas, exatamente nesse momento, passava por ali um animal selvagem e pisoteou o espinheiro. Você destruiu Edom e está muito orgulhoso por isso. Porém, o meu conselho é que você se contente com a sua glória e fique em sua casa, porque provocara desgraça tanto para você como para Judá. Mas Amazias não quis ouvir o seu conselho, e Jeoás, rei de Israel, reuniu o seu exército e o atacou. A batalha entre Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, começou em Bet-Semes, uma das cidades de Judá. Judá foi derrotado por Israel e o exército fugiu, indo cada um para sua casa. O rei Amazias, filho de Joás, neto de Acasias, foi preso por Jeoás em Bet-Semes. Então, Jeoás e o exército de Israel marcharam para Jerusalém e derrubaram o muro desde a porta de Efraim até a porta da esquina, uma distância de cerca de 180 metros. O rei Jeoás fez muitas pessoas reféns. Levou todo o ouro e a prata dos utensílios dos cofres do templo do Senhor e dos depósitos do palácio real. Em seguida, voltou para Samaria. Os demais acontecimentos da história de Jeoás e de sua guerra com Amazias, rei de Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado junto aos outros reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos da história de sua vida estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em Jerusalém, tramaram contra a vida dele, e ele teve de fugir para Laquis, mas seus inimigos mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados, na cidade de Davi. Então, seu filho Uzias, que nessa ocasião estava com 16 anos de idade, foi proclamado rei pelo povo de Judá. Após a morte de seu pai, ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate e a devolveu a Judá. Enquanto isso, no 15º ano do reinado de Amazias em Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, tinha se tornado rei de Israel. O reinado de Jeroboão durou 41 anos. Porém, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não abandonou os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Jeroboão recuperou os territórios que Israel havia perdido entre Lebo-Ramate e o Mar Morto, exatamente como o Senhor, o Deus de Israel, havia predito por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Efer. O Senhor viu o grande sofrimento de Israel, tanto de escravos quanto de livres, e não havia ninguém para socorrer o povo. Deus não tinha dito ainda que apagaria o nome de Israel da face da terra, de modo que ele usou o rei Jeroboão, filho de Jeoás, para salvar a nação. Os demais acontecimentos da história de Jeroboão
e tudo quanto ele fez, seu grande poder e suas guerras, e a maneira como recuperou Damasco e Ramate, que haviam pertencido a Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeroboão morreu, foi sepultado junto aos outros reis de Israel, e em lugar dele reinou seu filho Zacarias.